o nosso Deus. Nós estaremos dando, portanto, a partir de agora, o estudo que temos feito dentro do livro de Mateus, e convido você a abrir no capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8, que a gente entenda a palavra que está sendo ensinada aqui às quartas-feiras. Quarta-feira passada foi uma semana atípica, né? Porque foi aquela palestra, aquele painel sobre depressão, né? E hoje nós retomamos ao estudo da palavra do nosso Deus, né? Então, verso 1 ao verso de número 8. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Até o verso 8. Irmãos, nós temos dito aqui, ao longo praticamente parte do mês de agosto, e agora entrando em setembro, finalizando setembro, né, hoje é o último dia de setembro, falando sobre bem-aventuranças, né? E já temos dito que muitos querem a receita da felicidade. E o capítulo de número 5, ele traz para nós ensinos que trarão sobre a vida de homens e mulheres um estado de espírito muito além do que do ponto de vista humano, porque é um estado de alma, né? Uma bem-aventurança é uma bênção, uma graça que o Senhor nos concede, como nós lemos aqui, o Senhor que traz perdão, o Senhor que aplana os caminhos, né? Salmos 84, aqueles que servem na casa do Senhor, bem-aventurado, aqueles que servem, que adoram, que celebram diante do Senhor nosso Deus. Então, Jesus ele vai fazer uma síntese no contexto do Novo Testamento acerca das bem-aventuranças, né? Que é essa descrição que nós temos aqui, onde ele está ensinando as multidões sobre isso, né? Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse é o nosso foco. Cada quarta-feira a gente tem pego um desses textos, e hoje é bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus, né? Então, bem-aventurado, feliz aquele que, né, a receita da felicidade, como nós já falamos aqui, né? Conceituando, nós vamos tentar entender o significado de ser limpo de coração, de ser puro, de ser claro, de estar sem mancha, de estar isento de fraude, de impureza e de coração. Coração é a fonte da vida, né? A fonte da vida. Em Mateus capítulo 5, há uma sequência do pensamento de Jesus. Jesus não é ilógico, ou seja, não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que fala coisa com coisa, então ele não constrói um pensamento. Aí você fala, o que aquela pessoa falou? Não sei, porque ela não teve um início, um meio e um fim nas ideias dela, né? Vez por outra, às vezes a gente esbarra com circunstâncias de alguém não conseguir traduzir de maneira clara as suas ideias, os seus pensamentos. E Jesus tinha uma facilidade muito grande de construir ideias e pensamentos, embora falasse por parábolas, né, por metáforas, e que precisava, de fato, de um discernimento espiritual para entender aquilo que ele queria dizer, né? Então, se a gente olhar aqui, capítulo de número 5, ele vai falar, pegando a bem-aventurança com aquilo que ela está relacionada. Ele fala, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, humildade leva ao reino. Ele fala, bem-aventurados os que choram,
porque esses que choram serão consolados. Lembrando que choro não é simplesmente chorar, é o choro por conta dos nossos pecados, das nossas falhas, e que nós precisamos também do consolo que vem somente de Deus. Tá? Bem-aventurados os mansos, aí fala, esses mansos vão herdar um espaço, a terra. Aí fala, bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça do reino de Deus, do alto, não da terra, que da terra é falha, é contaminada. Gente, qualquer justiça aqui na terra é falha, né? Por isso que o Senhor fala, a mim pertence a justiça. Aí, a mim me pertence o juízo. O juízo pertence a Deus. Nós aqui na terra, o melhor juiz da terra não vai conseguir fazer juízo, um bom juiz. Porque nós estamos sempre contaminados com o pecado. Então, mas ele está falando de justiça aqui da terra. Não, está falando a justiça dos céus, quando chega na terra, melhora bastante. Mas como são homens que estão lidando com essa justiça perfeita, nós falhamos até no uso dessa justiça que pertence a Deus. Tá? Aí fala, então, esses que têm fome e sede de justiça serão fartos. E aí fala, aqueles que são misericordiosos, né? Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que reconhecem a sua miséria, porque eles também alcançarão, eles também receberão misericórdia. Né? E por fim, agora, no verso 8, ele vai dizer, bem-aventurados os limpos de coração. E qual o resultado? Limpeza de coração, coração santificado, vão ver a Deus. Tá? Então, o resultado final de tudo que Jesus fala é que o bem-aventurado, ao final de tudo, pode contemplar a presença de Deus. Então, pensa aqui, Jesus está construindo um pensamento, ele está ensinando de maneira didática. Você que é humilde, você que chora diante do Senhor, você que é um manso, você que tem fome e sede de justiça, você que é misericordioso, o final disso tudo é como o resultado você vai ver a Deus. Pensa em degraus. Eu ia fazer aqui um slide, não vou fazer não, acho que o povo consegue entender. Vamos pensar. Primeiro degrau, humilde. Segundo, os que choram. Olha aí comigo, vocês que estão aqui também, não é só quem está em casa não. Tá? Primeiro, qual é? Humilde. Depois o quê? Que choram. Depois qual é? Depois qual é? Depois qual é? Depois qual é? Patamar. Então qual é o patamar? Os que são limpos de coração, por quê? Conseguem entender, espero que quem está em casa também consiga. Então, repetindo aqui, primeiro, humilde, depois, os que choram, depois, manso, depois, fome e sede, depois, misericordioso, e aí, o patamar, o ponto mais alto qual é? Porque os limpos de coração vão o quê? Vão ver a Deus. Então, esses níveis aqui vão nos empurrar para primeiramente, para a nossa comunhão com quem? Com Deus. Mas é da noite para o dia que isso acontece? Gente, a santificação é um processo, a gente sabe disso. Mas quanto mais santificados nós estivermos, mais nós estaremos próximos de quem? E quanto menos santificados, mais nós vamos estar o quê? Afastados de Deus. É lógico isso, porque Deus é santo. E se você estiver vivendo uma vida de pecado, como é que você quer desfrutar da presença de Deus na sua vida se você está em pecado? Deus ama você, mas Deus não ama o seu pecado. Deus limpa a criança e joga a água fora, a água suja, mas não joga a criança fora. A criança é você, a água suja, seu pecado, tem que ser jogado fora. E nesse caso, irmãos, esses níveis aqui que a gente pode pensar das bem-aventuranças são princípios. Eu me humilho porque eu sei que eu sou pecador. Bem-aventurados que são humildes de espírito, que reconhecem a sua miséria.
a sua fragilidade, que reconhece o seu pecado. Olha, eu sou miserável, eu sou falho mesmo. É aquela pessoa que não olha para o outro primeiro, ele olha para onde? É igual o publicano e o pecador. E naquela condição em que o outro está dizendo assim, ai Senhor, ainda bem que eu não sou como esse. E o outro está dizendo assim, ai Senhor, ser propício a mim, porque eu sou um pecador. Então, esse é o primeiro. Nós reconhecemos a nossa miséria e que, se não for a graça de Deus, nós não somos absolutamente nada. Depois, os que choram, porque reconhecem as suas limitações e pedem socorro a Deus, que pedem ajuda para o Senhor, que serão consolados pelo Senhor. Pois os mansos, essa vida de mansidão, de ser ovelha, de ser guiado, de ser pastoreado, de ser cuidado, de Deus tirar os nossos carrapichos por meio da palavra, Deus tirar as nossas imperfeições e nos abençoar, sermos essas ovelhas do rebanho, do pastoreio do nosso Deus, de sermos esses que têm fome e sede dessa justiça que vem do alto, que foi aplicada em Jesus. Jesus morreu por conta do seu pecado e você agora recebe gratuitamente a salvação, você recebe benefícios espirituais e você agora é saciado espiritualmente, saciado, fome e sede saciadas, e agora com tudo isso, seu coração está o quê? Está limpo. Está vendo? E já que seu coração está limpo, já que você está andando nessa presença do Senhor, você tem como desfrutar da presença de Deus, desfrutar desse cuidado de Deus. Por isso que o ponto final aqui seria exatamente esse. Agora nós podemos fazer algumas perguntas. Então, por que essa bem-aventurança aparece somente aqui? Se a gente pagar assim, olha, por que a bem-aventurança de ser limpo de coração só aparece aqui? Então, vejamos o seguinte, as 3 primeiras bem-aventuranças falam sobre a nossa necessidade espiritual. Humildade de espírito e choro, que tem a ver com o lamento ante a nossa pecaminosidade. A mansidão é resultado de uma compreensão de nosso próprio eu, o nosso comportamento ególatra, pecaminoso, né? E a gente sabe que o quanto nós precisamos ser tratados para não deixar com que a nossa vontade sempre sobreponha a vontade de Deus, né? Então, essas 3 enfatizam a vital importância da consciência de nossa necessidade de Deus, de que nós precisamos do Senhor. E as 3 seguintes apresentam a declaração sobre a satisfação da provisão divina para a mesma. Ou seja, quando nós olhamos, Deus nos abençoando com esses benefícios, nós vamos ser fartos, nós vamos alcançar misericórdia e nós seremos fartos. Então, uma coisa vai puxando a outra. Uma situação vai nos levando a outra. Quando ele fala aqui sobre fome e sede de justiça, Deus satisfaz e deseja nos saciar plenamente. Você se lembra lá de Mateus capítulo 6, 33. Buscai, pois em primeiro lugar, busquei primeiro, ok. Aí, se eu busco primeiro, eu já vou estar o quê? Saciado com quem? Com a presença de Deus. É o mesmo que ter fome e sede de justiça. Aí ele fala, e todas... Aí, outras coisas serão secundárias em relação ao fato de Deus saciar a nossa alma, saciar a nossa fome, saciar a nossa sede. Deus suprir a nossa necessidade espiritual. E a nossa necessidade, irmãos, como seres humanos, prioritária é estar ligadas ao nosso Deus. Então, a nossa primeira necessidade é espiritual, né? E aí, consequentemente, quando eu tenho a consciência de que eu tenho fome e sede saciadas, quando eu tenho a consciência de que eu alcancei misericórdia, aí o que vai acontecer? Isso vai me
tornar uma pessoa misericordiosa. Já que eu estou citando aqui a questão de ser limpo de coração, Martin Lloyd Jones, que é um pastor reformado, ele fala o seguinte: Martin Lloyd Jones, ele diz que as bem-aventuranças são como subir degraus de um topo até a quarta, pois até aí recebemos as bênçãos de Deus primeiramente, e aí nós passamos a viver uma fé saudável, uma fé ajustada. Quando nós vivemos essas 4 primeiras, quando nós somos humildes, que choramos, que somos mansos, que temos fome e sede, Deus nos sacia, Deus nos supre. A partir da 4ª, aqui, é que Deus vai começar a usar a nossa vida para abençoar a vida de outras pessoas. E aí então ele fala o seguinte: se de um lado a gente vai subindo e alcança esse patamar de os que são limpos de coração vão o quê? Ver a Deus. Se agora nós temos a oportunidade de ter esse encontro com Deus, de ter a presença de Deus na nossa vida, o outro lado já é uma descida. É uma descida porque agora a gente vai ter contato com pessoas, vai ter contato com gente que é tão pecador quanto a gente, e que aí, nesse caso, envolve o fato, se eu desfruto dessa presença de Deus, desse ver a Deus, dessa comunhão com o Senhor, lembrando os Salmos 25:14, a intimidade do Senhor para aqueles a quem o teme, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou quando os Salmos 27 fala: uma coisa peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar, habitar na casa do Senhor para todo sempre, e habitar no seu santo templo. Isso é desfrutar da presença de Deus. Se eu cheguei nesse ponto de entender quem é Deus, de desfrutar dessa presença, eu já vivi esses níveis que ele chama ser humilde, chorar, manso, ter fome e sede saciadas. Aí agora eu vou entrar num outro nível, que agora, já que eu estou diante de Deus, já que eu sei o que é receber misericórdia, agora eu vou o quê? Ser misericordioso. Então a gente começa a entender o quê? Que eu só consigo ser misericordioso na perspectiva do fato de que eu também já tenha alcançado misericórdia. Se eu não sei quanto Deus tem sido misericordioso comigo, como é que eu vou ser misericordioso com o outro? Se eu não fui apaziguado e acalmado pela graça do Senhor, como é que eu vou ser um pacificador? Como é que eu vou levar uma mensagem de paz se eu não tenho paz? Então, a partir desse patamar, agora é uma relação agora com Deus e com pessoas. Eu preciso ser misericordioso com pessoas. Eu preciso ser pacificador com pessoas. Eu posso ser perseguido por pessoas. Então agora, o que a gente vê aqui, irmãos? Que a partir do instante que eu tenho esse momento em que eu desfruto dessa presença de Deus, porque agora esse bem-aventurado, ele por ser limpo de coração, ele desfruta da presença de Deus, ele agora vai viver aquilo que Atos capítulo 20, 35 vai ensinar. Eu peço que alguém leia aqui, depois eu leio alto para que quem está em casa leia também, ouça o que nós vamos ler. Eu peço que alguém daqui do templo leia Atos 20, 35, a parte finalzinha de Atos 20, 35. Pode ler, quem achou. Martin Lloyd Jones, então, ele fala o seguinte: olha, já que agora eu desfruto dessa presença desse Deus, já que
esse chamamento para ser um bem-aventurado me permite desfrutar da presença desse Deus. Agora, Paulo vai dizer, ou as Escrituras vão dizer em Atos 20, 35, melhor é eu. Então, a partir desse instante, eu passo a descer. Eu passo a compartilhar. Então, eu recebi misericórdia, eu vou dar misericórdia. Eu recebi misericórdia, eu vou repartir misericórdia, porque esse princípio melhor, mais bem-aventurado. E aí, lembrando que a referência é Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, e aqui em Atos capítulo de número 20, ele está falando bem-aventurado, também a mesma condição, bem-aventurado, né? Aquele bem-aventurado é dar do que receber. Compartilhar. E aí, Martin Lloyd Jones vai dizer o seguinte, que nós passamos a ser bem-aventurados quando nós repartimos. Agimos com misericórdia. Então, da primeira à quarta, é uma subida, porque temos uma caminhada em direção a Deus. Da quinta à nona, é uma descida, porque temos uma caminhada com Deus e com os homens. E aí, gente, a gente começa a pensar o seguinte: se eu não faço essa subida, a minha descida vai ser pior ainda. Se eu não tenho essa caminhada de subida ao fato de desfrutar dessa comunhão com o Pai, dessa comunhão com Deus, de ser saciado, de estar na presença de Deus, conforme o texto nos apresenta, onde esses limpos de coração ver a Deus, desfrutar dessa plenitude de Deus. Como é que eu vou descer se eu não cheguei nesse patamar? E aí a gente começa então a fazer uma análise das nossas relações, das relações humanas, e se elas não estão tão deterioradas como estão, por falta dessa caminhada de Mateus capítulo 5. Não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada necessária. E essa caminhada, irmãos, é uma caminhada que todo crente convertido precisa passar. Se nós não passarmos por essa caminhada, certamente nós seremos imaturos na nossa fé cristã. Isso vai revelar a nossa imaturidade espiritual, né? Como eu disse aqui, da quinta à nona é uma descida, porque temos uma caminhada com Deus e com os homens. Os misericordiosos já tomaram consciência da sua própria penúria e miséria, perceberam que nada possuem de si mesmos, e esse é o passo mais importante para alguém tornar-se misericordioso, né? Alguém ser misericordioso tem que reconhecer que recebeu misericórdia. Somente alguém assim poderá ver corretamente os seus semelhantes. Então começa a fazer, não julgar, mas fazer uma análise, embora a Bíblia fala que aqueles que são do Senhor julgarão a terra, e a gente julga por esses princípios da palavra de Deus. A gente olhar para o cenário mundo, olhar para o cenário família, olhar para o cenário dos nossos relacionamentos, se a gente tem sido misericordioso ou não. Se eu tenho sido implacável, duro, é porque é bem provável que ainda não digeri o conceito de misericórdia de Deus. É fato que a misericórdia de Deus não é uma graça barata, não é nada disso. Paulo vai chamar a nossa atenção quando ele fala: haveremos de pecar para que a graça de Deus seja mais abundante? Ele mesmo responde: de modo nenhum. Ele vai falar: como nós viveremos no pecado, nós que para o pecado morremos. Então ele vai chamar a nossa atenção em Romanos capítulo 6. Não é isso, mas o fato, queridos, que nós precisamos ter essa compreensão da misericórdia nessa perspectiva de Cristo. E aí, segundo, os que choram em face de seus corações, por causa da sua pecaminosidade, lamentam por aquilo que praticam de errado, mas principalmente porque continuam desejando mal. Paulo vai dizer isso para nós em Romanos capítulo 7, do verso 7 ao verso de número 25, né? E lá
em um dos momentos, Paulo chega a dizer o seguinte, Romanos capítulo 7, vamos ver aqui, Romanos 7. Paulo vai dizer o seguinte, olha, então, verso de número 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí Paulo vai dizer assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí o ápice é, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Paulo está falando aqui, gente, de uma luta terrível que nós passamos. E quem é de Deus, quando faz alguma coisa contra Deus, não fica feliz. Aí a Bíblia vai nos ensinar que nós experimentamos a tristeza segundo Deus que produz arrependimento. Quem peca, consciente ou inconscientemente, quando peca, não fica feliz. Porque o Espírito Santo vai mostrar que nós pecamos contra Deus e vai gerar em nós uma tristeza que produz arrependimento. Mas na vida daquela pessoa que, na verdade, não conhece a Deus, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, quando ele fala acerca desses bem-aventurados, são pessoas bem-aventurados que choram porque eles têm a consciência da sua pecaminosidade. Eles sabem que lutam contra o pecado. Eles sabem que fazem e pensam coisas que Deus não agrada. E é por isso que Paulo fala assim, não faço o que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, esses já perceberam a perversão moral de caráter e personalidade, isso leva a chorar diante de Deus. Uma igreja quebrantada é uma igreja que chora por conta dos seus pecados. Ela sabe que pode errar de novo. Um crente quebrantado é um crente que sabe que pode errar, mas que se arrepende daquilo que fez diante de Deus e que volta, dá meia volta em relação a essa condição. Esses são esses bem-aventurados porque choram. Então, olha, quem são esses de coração limpo? Quem são esses, então, de coração limpo que ele está falando mais a seguir? Lembremos que a única maneira de alguém vir a tornar-se possuidor de um coração limpo consiste em perceber quão impuro é seu coração, então lamentar por causa dos seus pecados. Portanto, quando nós olhamos o verso de número 8 do capítulo 5, bem-aventurados limpos, porque os limpos de coração, porque verão a Deus, nós temos que entender o seguinte, portanto, agora a ênfase é a pureza do coração, né? O cristianismo, ele se concentra em proclamar o Evangelho para que pessoas sejam purificadas de coração. O Evangelho de Cristo, ele concentra-se não na mente, mas no coração. Quando nós olhamos em Provérbios capítulo 23, 26, alguém leia para mim, por favor. Provérbios 23, 26. Provérbios, você que está em casa, leia também Provérbios 23, 26. Se alguém achou aqui no tempo, por favor, leia para nós. Esse é um texto escrito por Salomão. E lá no livro de Lucas, capítulo 12, a gente vai encontrar a informação falando que Jesus é maior que Salomão. Ah, Jesus é maior que Jonas e maior que Salomão. E, nesse caso, qual é a ênfase desse texto? O que Deus quer? O texto é quase que um clamor de Deus. Filho meu, dá-me o seu coração. Eu quero o seu
coração, eu quero você. Lembrando que coração é a essência da vida, é o ponto central da nossa existência, né? E aí, gente, nos faz pensar o seguinte: o texto de Mateus capítulo 5, escrito no contexto do Novo Testamento, onde Jesus está ensinando as multidões, nos faz pensar que depois Jesus vai fazer uma séria acusação a um mau entendimento do que estava acontecendo acerca dos seus ensinos. Porque os fariseus estavam interessados no que era exterior. Eles pareciam ser sem defeitos, mas o interior deles estava cheio de cobiça, de iniquidades, e a questão deles era o exterior e não o interior. As impulsões deles era meramente o que estava fora. Olha só, então, Jesus, naquele contexto de fariseus, de escribas, de religiões que estavam tão somente voltadas para o ritualismo daquilo que estava fora e não aquilo que estava dentro, aí ele fala: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, os que têm fome e sede, bem-aventurados os misericordiosos. Ele fala agora: bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Ele quer confrontar aquilo que passava na cabeça dos religiosos daquele tempo, que achavam que a religiosidade saudável era aquela meramente aparente, e não aquilo que estava dentro. E não aquilo que estava dentro. Então, bem-aventurados os limpos de coração. Jesus quer nos ensinar o seguinte: Jesus deu importância ao coração e não à cabeça. Bem-aventurados os limpos de coração. Ele não elogiou os intelectuais. Bem-aventurado, senão ele falaria, você se lembra de Nicodemos? Bem-aventurado você, Nicodemos, porque você é um intelectual, você é um mestre da lei. Não foi isso que ele falou. Bem-aventurado, Paulo, porque você é um mestre, você é um fariseu, conhece muito bem os regimentos do farisaísmo, do judaísmo. Não foi isso que Jesus falou. Bem-aventurados limpos porque ele quer romper com a ideia de religiosidade naquele contexto e hoje. Porque muita gente abraça a religião, coloca uma roupa religiosa, tem uma linguagem religiosa, tem atitudes religiosas, mas o coração ainda o quê? Não foi transformado. O interesse de Cristo continua sendo pelo coração do homem. A fé não é meramente dogmática, e sim uma condição do coração. Vamos ver então Romanos capítulo 10, verso 8, 9 e 10. Eu gosto muito desse texto, né? Quando alguém vai professar a fé, vai declarar que agora serve o Senhor, eu sempre, nesses momentos de recepção de membros, faço menção de Romanos capítulo 10, verso 8, 9 e 10. Se alguém aqui do tempo, por favor, achou, leia para mim, depois eu releio aqui para que as pessoas de casa possam ouvir também. Ok? Então, o que Paulo está falando, porque aqui é uma carta de Paulo para a igreja de Roma, ele está falando assim que a questão da salvação, gente, é muito simples. É muito simples. Nós aqui complicamos, nós atrapalhamos muitas vezes tudo isso. Paulo falou assim, ó, se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, você declarar: Jesus, tu és o meu Senhor, e lá dentro do seu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos, você vai ser salvo, você é salvo. É uma declaração tão profunda essa de Jesus, irmãos. Se a gente olhar a declaração de Jesus em relação a todo um aparato religioso que nós temos aí, parece então que a gente complicou tanto que parece que salvação é tão difícil, né?
faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, vem aqui, não vai ali. Opa! E Jesus está falando, ó, confessa com a boca e crê com o coração. Resultado, salvação. A partir disso, vai envolver outras questões. Sua vida vai ser outra, ande em novidade de vida, você encontra direção para a sua existência, você vai encontrar perdão para os seus pecados, você vai ser agregado à família da fé, você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor, você vai aprender a abandonar comportamentos pecaminosos, mas o ponto principal é esse. No entanto, a palavra de Jesus em relação ao ladrão na cruz, enquanto um zombava, escarnecia, o outro dizia, lamentando, como diz o texto, reconhecendo a sua humildade, o seu pecado, chorando, reconhecendo o seu pecado, né? E clamando não por uma justiça humana, mas pela justiça divina. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Olha só. E a fala de Jesus é clara, evidente, ela é poderosa. Ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus rompe com todo o aparato religioso, de tempo de igreja, de tempo de convivência, para falar assim, eu salvo quem tem um coração transformado, a despeito do lugar. Até na cruz Jesus orou e até na cruz Jesus salvou. Então, gente, isso nos faz pensar que a fé não é meramente dogmática, e sim a condição do coração. A ênfase de Jesus é o coração e não o comportamento. O cristianismo começa com a pergunta, qual é o estado do coração do homem? E esse coração, centro da personalidade, inclui a mente, a vontade e as emoções. Então, quando a Bíblia fala de coração, pense sempre no aspecto mente, razão, no aspecto vontade, volição, o aspecto psique, emoções. Aí lá em Mateus capítulo de número 15, verso de número 19, Jesus vai mostrar para a gente como é que esse coração sem essa bem-aventurança. Como é que é o coração do homem sem essa bem-aventurança? Vamos ver lá então? Leia lá. Vamos lá. Mateus capítulo 15, verso de número 19. Olha só, a dona Silene leu aqui, porque do coração que procedem o quê? Maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas, blasfêmias. Puxa vida, pastor, esse era o meu coração. Se você não é convertido, é isso que está aí. Se você é convertido, seu coração é transformado. Então, o coração do homem natural é tomado por essa impureza, que a Bíblia chama de... que dele procedem, quer dizer, dele, o que é a ideia de procedência? Que sai, a origem, né? Maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, um coração que não é um coração bem-aventurado, um coração não transformado, gente, isso aqui não tem nada que segure. O que segura? Lembra lá que Paulo fala assim, ó, com a mente eu estou ligado, eu sirvo, eu sou escravo de Deus, mas com a carne eu sou escravo de quem? Da lei do pecado. Alguém que não é bem-aventurado, ele é escravo da lei do pecado. Aí, por isso que Paulo fala dessa luta. Mas como ele tem a força de Deus sobre ele tem condição de lutar contra essa lei do pecado. Mas se você não tem a presença de Deus, isso pode tomar força. É por isso que a malícia, a maldade,
o pecado tem crescido consideravelmente porque as pessoas estão rejeitando a ideia de Deus, rejeitando a questão da palavra de Deus e, consequentemente, isso está sendo um grande prejuízo. Então, nós podemos considerar que puro de coração, não se envolve com esse comportamento que Paulo vai falar. Não aprova o adultério real ou virtual, não aprova a prostituição, não rouba tempo, coisas, dinheiro, honra, não espalha fake news, né, porque ele diz aqui que falsos testemunhos, falsas notícias, a gente está ouvindo falar de tanto fake news, não blasfema, ou seja, não ofende a Deus. Quem é bem-aventurado, porque agora tem a natureza de Cristo sobre ele, por isso ele é feliz, e isso não domina a vida dele como um todo. Porque o nosso coração foi transformado. E quem não é bem-aventurado, veja lá, Jeremias capítulo 17, verso 9. Quem não tem esse coração transformado, quem não tem essa bênção da mudança, que a conversão que a Bíblia fala que acontece em Cristo Jesus. Pode ler. Quem achou? Jeremias 17, 9. Então, olha só, a Bíblia está dizendo lá em Jeremias, falando que o nosso coração é lindo, maravilhoso, lindinho, bonitinho, limpinho. É isso? Tem um filósofo chamado Thomas Hobbes, que ele fala assim, que o homem é o lobo do homem. O que é um lobo? O que um lobo faz? Você confia no lobo? Lobo é o quê? Traiçoeiro. Esse é um filósofo ateu falando disso, falando que o homem é o lobo do homem. Tá? E aí a Bíblia, que é a palavra de Deus falando, enganoso é o coração. Então a Bíblia está falando assim, que nosso coração ele é o quê? Ele passa a perna na gente, ele engana a gente, ele tem uma visão distorcida da vida. E por isso que a gente toma decisões, né? Já que eu disse aqui que quando fala de coração, fala de mente, né? Fala de vontade, fala de emoções. Quando você pensa em coração, é o cerne da vida, a existência humana, que envolve o aspecto cognitivo, a nossa mente, o aspecto volitivo, a nossa vontade e as nossas emoções, a nossa psique, né? Então, essa nossa psique, essa nossa vontade, essas nossas emoções, se não passarem pelo crivo da graça, se Deus não agir de maneira tal que transforme o nosso coração, que é um coração enganoso, num coração limpo, conforme Jesus diz, se isso não acontecer, nós vamos viver a vida enganado pelo nosso próprio coração. Aí o Provérbios vai dizer assim, há caminhos que parecem ser caminhos de vida, mas ao final são caminhos de morte. O Provérbios está dizendo isso porque às vezes a gente toma decisões e leva a nossa vida de acordo com o nosso coração que não foi transformado. E, consequentemente, caminhos de morte. Então, já indo para o nosso fim aqui, todas as nossas dificuldades se originam em nossos corações, como fruto da queda, lembrando, como fruto do pecado. Adão pecou e, com efeito dominó, todos nós pecamos. Jesus não pecou, Jesus venceu. Quando nós cremos em Jesus, Jesus levanta a gente. Mas a gente está aqui na terra ainda sujeito às condições do pecado. Quem não crê em Cristo continua caído com esse efeito que o pecado de Adão traz sobre toda a raça humana. Mas quem encontrou a Cristo, o Senhor coloca a gente de pé, a gente vai seguindo com Ele nessa caminhada aí cristã até que Ele volte ou até que Ele nos chame através da morte. Então, todas as nossas dificuldades se originam disso, né? O aprimoramento intelectual
não vai nos tirar desses resultados que a queda traz sobre nós. E, consequentemente, não vai mudar um coração corrupto para um coração limpo. Intelectualidade não muda. O homem sem Cristo não alcança essa bem-aventurança, ser limpo de coração. Se alguém se autoproclamar limpo de coração sem Cristo, é mentira. É como se alguém falasse assim, a Bíblia dizendo, seu coração é sujo, mas eu me redimo, se pudéssemos dizer assim, mas eu me auto-salvo, eu me autoproclamo salvo. Não existe isso. O que existe, Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Nós precisamos de Cristo para Deus nos colocar de pé e nos levar à presença do Pai. Mas para a gente experimentar isso, a gente precisa da conversão. Por isso que é bem-aventurado quem já experimentou isso. É bem-aventurado. Por isso que nesse escalonamento aí que a gente pode pensar, conforme Martin Lloyd Jones fala, desses degraus, humildade, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os que alcançaram a misericórdia e, por fim, os que são limpos de coração. Agora eu vou entrar no outro patamar, porque agora, já que eu já vejo a Deus, eu contemplo a Deus, eu sei quem é Deus, já que eu fui alcançado por essa graça, agora eu vou ser misericordioso, eu vou ser pacificador. Agora, vão se incomodar com o estilo de vida que eu tenho, por isso que eu vou ser perseguido, né? Mas eu vou me regozijar, porque é o final que a palavra nos ensina. Então, concluindo, o coração limpo, né? O coração limpo, ele já não está dividido. Embora ele saiba que existe uma luta dentro dele, ele já não está dividido, porque agora ele sabe que pertence ao Senhor. Romanos 7, 22 e 23. Não vou ler o texto, depois os irmãos dão uma relida em casa aí, Romanos 7, 22 e 23. Segundo, o coração limpo se dispõe a temer o Senhor. Aí esse sim, Salmos 86, 11. Alguém leia para mim, por favor. Salmos 86, 11. Ele está falando, Senhor, me dispõe o meu coração para só temer o teu nome, né? E fala assim, ele já e quem tem esse coração limpo já foi lavado, já foi remido no sangue do Cordeiro. Lembrando lá, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Esses que têm o coração limpo amam o Senhor. Deuteronômio capítulo 6, 5, fala que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, né? Aí Hebreus capítulo de número 12, verso 14, esse sim, eu quero que alguém leia para mim, por favor. Hebreus 12, 14. Se alguém achou, por favor, pode ler para nós. Hebreus 12, 14. Então, viu que, se de um lado ele fala, a gente sobe para ver a Deus, e a gente desce no contato com as pessoas, aí Hebreus vai falar assim, seguir a paz com quem? Com esses que a gente está descendo aqui. E a santificação, esse caminho que nos faz chegar a ver a Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ele nos chama a atenção acerca disso, né? Agora, veremos a Deus com os olhos nus? Não, nós não veremos a Deus com os olhos nus. Por quê? Porque Deus é Espírito. E o Senhor, lá em João capítulo 5, verso 37, o Senhor Jesus, ele diz assim, o Pai enviou esse mesmo, que lhes foi dado, que
lhes foi dado o testemunho sobre mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ou seja, Jesus fala assim, ó, ninguém vai ver a Deus face a face, ver a Deus, porque Deus é Espírito. Veja lá então, João capítulo 5, 37. 5, 37. Eu acho que eu peguei a referência errada. Me perdoe aqui, tá? Mas o texto... Isso, é o verso... Ah, tá. Então isso aí. O próprio Jesus falando isso, ó, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais o tendes visto, Jesus falando isso. Ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Então, nós não vamos conseguir ver a Deus, nem Moisés viu a Deus face a face, embora tenha pedido isto, né? Mas Deus é Espírito, e ao mesmo tempo, o que é então esse ver a Deus? Esse ver a Deus, irmãos, tem a ver com contemplar a presença dEle. Nós desfrutamos da presença desse Deus, através do seu poder, do seu Espírito agindo na nossa vida. Nós desfrutamos da presença desse Deus, olhando essa natureza maravilhosa, embora a Bíblia fala assim, tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, hoje nos fala pelo Filho. Nós vemos a Deus conhecendo Jesus, nós vemos a Deus, tal qual o Salmos 19 fala, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós vemos a Deus por meio da obra da criação, nós vemos a Deus por meio das circunstâncias. Livro de Apocalipse, o Senhor dizendo, a porta que eu fecho, ninguém abre, a porta que eu abro, ninguém fecha. Analisar as circunstâncias. E aí, Timóteo vai dizer também, Paulo vai dizer para nós, toda escritura é inspirada por Deus e útil para a correção, a exortação. Nós conhecemos a Deus à medida que conhecemos as suas escrituras. Então, podemos conhecer a Deus sim, saber quem é Deus. Como é que eu posso adorar um Deus que eu não vejo? Podemos conhecer a Deus sim, Deus já deu os meios pelos quais nós podemos conhecê-lo. E aqui, ele vai chamar a nossa atenção, a sua atenção e a minha, para que nós sejamos bem-aventurados. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha com a sua graça, com a sua misericórdia, e nos permita desfrutar da bênção da sua presença. Vamos orar. E assim a gente encerra o nosso trabalho nesta noite.